Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e esse é o nosso canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga. E estou aqui para responder a mais dúvidas de todos aqueles que nos acompanham pela internet e por outras mídias. Nossa primeira dúvida de hoje é a dúvida que aparece com o número 586 lá na nossa seção de dúvidas do site, em que você pode obter as respostas por escrito. É sobre a reciclagem de solda. O nosso seguidor diz o seguinte: eu tenho muitas placas de aparelhos eletrônicos em minha casa. Com ferro de soldar, removi as soldas dos componentes de muitas dessas placas. Posso usar em trabalhos normais de montagem? Em princípio pode, nos trabalhos menos críticos, é claro. A solda ela não perde muito da sua capacidade de aderência ou da composição se ela for derretida e solidificada muitas vezes. Assim, na remoção, aquela solda que você obtém, a não ser que tenha sujeira, ela pode ser usada novamente. A sujeira vem da oxidação, e aí, nesse caso, não é muito conveniente usar novamente a solda. Mas vejam que é preciso ter um certo cuidado com montagens mais críticas, né? Porque dependendo da alteração que possa haver na composição, por pequena que seja, nós também teremos uma alteração no ponto de fusão. Mas para montagens simples, para você fazer os seus projetos experimentais, para você aprender, e mesmo para fazer algumas coisas um pouquinho mais críticas, mas não tão críticas, você pode usar essa solda. Lembre-se que a solda comum, ela contém chumbo, que é tóxico, né? Então você deve ter cuidado no manuseio. E que soldas dos equipamentos modernos, elas não contêm esse chumbo, portanto, elas não são tóxicas, mas também têm um ponto de fusão mais alto. Nossa dúvida 179 lá no site é justamente sobre a toxicidade da solda. O nosso seguidor nos diz: dizem que a solda, por conter chumbo, não deve ser tocada. Como fazer para manusear corretamente? É lógico que a solda tradicional realmente contém chumbo, então, e o chumbo é tóxico. Então você não deve colocar as mãos na boca se manusear essa solda, se você tocar nela. É até aconselhável que você evite tocar na solda em si, tocar nas partes soldadas do aparelho, sem nenhuma proteção. É claro que se você for cuidadoso, depois de você manusear suas placas, de fazer seu trabalho de soldagem, você lavar bem as mãos, não há problema. Mas sempre é bom evitar o toque da solda. Hoje já existe a solda sem chumbo, que ela está se tornando uma norma nas montagens eletrônicas comerciais. Essa solda, ela não é tóxica, porque ela substitui o chumbo por uma outra liga. Em vez de chumbo, estanho, ela tem estanho com um outro metal que não é tóxico. Mas, em compensação, ela tem um ponto de fusão mais alto. Assim, se você for dessoldar com o seu ferro de soldar comum uma placa que tenha componentes com esse tipo de solda, você pode ter dificuldade. O componente não vai soltar com facilidade. Você vai precisar de uma estação de solda ou ainda de um ferro de soldar apropriado para trabalhar com a solda sem chumbo. De qualquer maneira, sempre é bom trabalhar com a solda sem chumbo, porque ela não é tóxica. Ainda nas montagens experimentais caseiras, a gente ainda usa a solda comum, é claro, tendo os cuidados de se proteger contra a sua toxicidade. Nossa terceira dúvida vem do leitor que nos diz que costuma usar pasta de solda todas as vezes que vai soldar alguma coisa. Trata-se do uso abusivo da pasta de solda que aparece como a dúvida 46 lá no nosso site. A pasta de solda é uma substância, é uma resina que ela tem por finalidade limpar o local da solda quando a solda tem dificuldade em aderir àquele local. Você vai soldar dois terminais de componentes ou um componente numa placa e a placa apresenta sinais de oxidação e a solda não pega, fica difícil. Nós temos solda fria, você fica nervoso porque você tenta várias vezes e o componente não prende. E você colocando um pouquinho de pasta de solda, ele vai limpar o local e a solda adere. Mas a solda ela tem uma certa acidez, ela tem uma certa propriedade corrosiva. Logo depois que você usou a pasta de solda, remova. Use uma escovinha, use uma esponja para remover. Porque se ela ficar lá na placa, ela tende a atacar os terminais dos componentes próximos e a própria placa. Então não é muito conveniente você
deixar a solda aqui, a pasta de solda lá. Assim, evite usar a pasta de solda, use somente quando você precisa. E quando você precisar, você limpe bem o local depois de soldar o componente em que você usou a solda e a pasta de solda. Até mais, voltaremos oportunamente nesse canal com mais dúvidas. Inscreva-se lá no nosso canal para receber as notificações de quando um vídeo novo sai. Nós temos vídeos sobre diversos assuntos.